onde as pessoas literalmente caçam mosquitos por dinheiro? Onde carros custam mais do que casas em alguns lugares? E onde uma nação inteira é tão obcecada por uma plataforma de mídia social que quebra recordes mundiais? Um lugar onde a realidade mais de partir o coração existe ao lado da beleza, mais de tirar o fôlego. Onde tradições ancestrais se misturam com inovações modernas de maneiras que desafiarão tudo que você pensa que sabe sobre o Sudeste Asiático. Bem-vindos às Filipinas, uma nação de mais de 7.600 ilhas espalhadas pelo Anel de Fogo do Pacífico, onde cada fato que estou prestes a compartilhar vai te fazer questionar por que este país incrível não está na lista de desejos de viagem de todos. Isto não é apenas mais um vídeo de viagem. Este é um mergulho profundo em 15 realidades alucinantes que revelam a verdadeira alma de uma das nações mais incompreendidas da Ásia. De misses que dominam o cenário mundial a nômades do mar que conseguem prender a respiração por 13 minutos debaixo d'água. De festivais onde pessoas realmente são crucificadas a uma cultura alimentar que varia do sublime ao absolutamente chocante. Cada fato se baseia no anterior, criando uma imagem tão complexa e fascinante que, ao final desta jornada, você entenderá por que as Filipinas não são apenas únicas na Ásia, são únicas no mundo inteiro. Mas aqui está o que a maioria dos viajantes nunca descobre. Por trás das praias perfeitas de cartão postal e sorrisos amigáveis, existe um país onde a criatividade nascida da necessidade produziu algumas das soluções mais engenhosas que você já viu. Onde pobreza e prosperidade dançam juntas de maneiras que vão tanto partir seu coração quanto inspirar sua alma. O 15º fato sozinho vai reescrever completamente sua compreensão do que significa viver na beira da própria terra. Imagine isto. Você está em uma de mais de 7.600 ilhas individuais, cada uma espalhada por uma área maior do que todo o estado do Arizona. As Filipinas não são apenas um arquipélago, são um quebra-cabeça maciço de massas de terra que se estendem por 2.581.577 km² do Oceano Pacífico. Mas aqui é onde fica absolutamente alucinante. Esta nação inteira fica diretamente em cima do Anel de Fogo do Pacífico, a região vulcanicamente mais ativa do planeta. Todos os dias, o chão sob os pés de 110 milhões de filipinos treme com o poder bruto da própria terra. Estamos falando de um país com 53 vulcões ativos, onde terremotos são tão comuns quanto o café da manhã e onde tufões chegam com a regularidade das estações. No entanto, de alguma forma, este pesadelo geológico criou um dos países mais biodiversos e bonitos da Terra. O vulcão Mayon, na província de Albay, forma um cone perfeito tão geometricamente preciso que parece que a natureza contratou um arquiteto. Enquanto isso, as colinas de chocolate de Bohol se elevam do chão como gotas gigantes de lágrimas verdes espalhadas pela paisagem por algum gigante antigo. Esta é uma terra onde montanhas se elevam diretamente de águas cristalinas, onde rios subterrâneos fluem por cavernas do tamanho de catedrais e onde recifes de coral florescem em cores que parecem vibrantes demais para serem reais. Mas viver no Anel de Fogo não molda apenas a paisagem, molda as pessoas. Os filipinos desenvolveram uma resiliência que beira o sobrenatural. Quando o Monte Pinatubo entrou em erupção em 1991, cobrindo cidades inteiras de cinzas e forçando centenas de milhares a evacuar, a resposta não foi desespero, foi criatividade. Em poucos meses, os moradores estavam transformando cinzas vulcânicas em materiais de construção, criando uma indústria inteira a partir do que deveria ter sido pura destruição. Antes que você pense que entende a engenhosidade filipina, espere até descobrir como esta nação dominou silenciosamente uma das indústrias mais competitivas do mundo por décadas.
produzindo campeões que consistentemente ofuscam países com 10 vezes seus recursos. Mas o que acontece quando um país sentado à beira do desastre decide conquistar o palco mais glamouroso do mundo? O 14º fato vai te fazer reconsiderar tudo o que você pensa que sabe sobre padrões de beleza e competição internacional. As Filipinas não apenas participam de concursos de beleza globais, elas absolutamente os dominam. Estamos falando de um nível de sucesso que desafia a probabilidade matemática. Desde 1951, mulheres filipinas conquistaram 4 títulos de Miss Universo, 8 coroas de Miss Internacional, 1 título de Miss Mundo e 6 vitórias de Miss Terra. Mas estes não são apenas números em um placar. Cada vitória representa algo mais profundo sobre a cultura filipina, algo que revela como uma nação constrói confiança e identidade através da excelência. A vitória de Pia Wurtzbach no Miss Universo, em 2015, se tornou uma celebração nacional que parou o trânsito em Manila. A vitória de Catriona Gray em 2018 com sua icônica caminhada de lava e sua defesa da educação em áreas remotas a transformou em mais do que uma Miss. Ela se tornou um símbolo do orgulho filipino, alcançando todos os cantos do mundo. Mas aqui está o que torna este fenômeno verdadeiramente extraordinário. Estas mulheres não são apenas rostos bonitos representando seu país. Elas são estudiosas, defensoras e líderes que usam suas plataformas para abordar questões do mundo real. Quando Glória Dias ganhou o Miss Universo em 1969, ela não foi apenas a primeira asiática a conquistar o título. Ela abriu portas para um continente inteiro acreditar que a beleza vem em muitas formas. A indústria de concursos de beleza nas Filipinas opera como uma máquina bem azeitada. Campos de treinamento que rivalizam com programas de preparação olímpica. Treinadores que entendem que vencer estas competições exige mais do que beleza física. Exige inteligência, elegância, habilidades de defesa e a capacidade de representar as esperanças e os sonhos de uma nação inteira nos maiores palcos do mundo. Caminhar por Manila durante a temporada de concursos parece vivenciar um evento esportivo nacional. Famílias inteiras se reúnem em frente às telas de televisão. Comunidades organizam festas para assistir. E as mídias sociais explodem com apoio que cruza todas as fronteiras econômicas e sociais. Esta cultura de excelência em concursos de beleza reflete algo fundamental sobre a sociedade filipina. É uma nação que se recusa a aceitar limitações, que acredita no poder da preparação e dedicação para superar qualquer obstáculo. Quando uma Miss Filipina entra em um palco internacional, ela carrega consigo os sonhos de mais de 100 milhões de pessoas que entendem que, às vezes, mudar o mundo começa com acreditar que você merece ser vista. Se você está gostando destas revelações incríveis sobre as Filipinas, este é apenas o começo de nossa jornada. Eu preciso da sua ajuda para continuar trazendo a você estes mergulhos profundos nas culturas mais fascinantes do mundo. Clique naquele botão de gostei agora mesmo para me avisar que você quer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever, porque estamos apenas arranhando a superfície do que torna esta nação tão extraordinária. Agora, enquanto as Misses Filipinas estão conquistando palcos internacionais, em casa, seus concidadãos estão quebrando recordes mundiais em uma arena completamente diferente, uma que revela quão profundamente a tecnologia penetrou em todos os aspectos da vida filipina. Prepare-se para uma obsessão digital tão intensa que literalmente reescreveu as regras do engajamento global nas mídias sociais. O 13º fato expõe um relacionamento com a tecnologia que beira o revolucionário. As Filipinas detêm o recorde mundial como a nação mais viciada em Facebook do planeta. Não estamos falando de rolagem casual durante os intervalos para o almoço. O filipino médio passa mais de 4 horas todos os dias no Facebook. Mais do que pessoas em qualquer outro país
incluindo os Estados Unidos, onde a plataforma foi criada. Mas isto não é apenas sobre consumo passivo de mídia social. Esta obsessão digital transformou fundamentalmente como uma nação inteira se comunica, faz negócios e mantém relacionamentos através de milhares de ilhas. Quando seu país está espalhado por um arquipélago, onde viagens físicas entre as ilhas podem levar dias, o Facebook se torna mais do que mídia social. Ele se torna o sistema nervoso da nação inteira. Os padrões de uso do Facebook nas Filipinas revelam algo profundo sobre a conexão humana. Famílias separadas por oportunidades de trabalho em diferentes ilhas mantêm contato diário através do Facebook Messenger. Pequenas empresas de províncias remotas alcançam clientes em Manila através do Facebook Marketplace. Movimentos políticos se organizam através de grupos do Facebook. Até mesmo a resposta de emergência durante tufões depende fortemente do Facebook para coordenação e compartilhamento de informações. O fenômeno vai mais fundo do que apenas estatísticas de uso. Os filipinos desenvolveram sua própria cultura única do Facebook. A prevalência de relacionamentos oficiais no Facebook, onde mudar seu status de relacionamento se torna uma declaração pública. As elaboradas mensagens de aniversário, que podem abranger vários parágrafos. A maneira como famílias extensas, inteiras, conduzem conversas em sessões de comentários que tradicionalmente aconteceriam em reuniões familiares. Esta conectividade digital criou oportunidades econômicas inesperadas. Trabalhadores filipinos no exterior, conhecidos como OFWs, que representam mais de 10% da população trabalhando no exterior, usam o Facebook para manter conexões emocionais com casa enquanto enviam remessas que mantêm a economia nacional à tona. A plataforma permite um nível de coesão familiar através de continentes que teria sido impossível há apenas 20 anos. Mas a obsessão pelo Facebook também revela algo sobre a cultura filipina que se estende muito além da tecnologia. É um reflexo de uma sociedade naturalmente social que valoriza relacionamentos e comunidade acima da privacidade individual. Em muitos países ocidentais, a mídia social representa uma mudança do contato face a face. Nas Filipinas, o Facebook amplifica tendências culturais existentes em direção à abertura, compartilhamento e experiência coletiva. Caminhando por qualquer comunidade filipina, você verá grupos de pessoas reunidas em torno de smartphones, compartilhando vídeos, comentando em posts e interagindo com conteúdo juntos. A mídia social não isolou os filipinos uns dos outros. Em vez disso, ela criou novas maneiras de ser social que complementam as estruturas comunitárias tradicionais. Mas o vício no Facebook é apenas uma camada do complexo relacionamento das Filipinas com a comunicação global, e o que você está prestes a descobrir sobre suas habilidades linguísticas vai reformular completamente sua compreensão do lugar desta nação na economia mundial. O 12º fato revela uma conquista linguística que coloca as Filipinas em uma categoria compartilhada por apenas 2 outros países na Terra. Apesar de estar localizada no Sudeste Asiático, as Filipinas são o 3º maior país de língua inglesa do mundo, com mais de 90 milhões de pessoas que conseguem se comunicar fluentemente em inglês. Apenas os Estados Unidos e a Índia têm mais falantes de inglês, e esta vantagem linguística silenciosamente posicionou as Filipinas como uma potência econômica global de maneiras que a maioria das pessoas nunca percebe. Isto não é acidental. A proficiência em inglês nas Filipinas é o resultado de uma combinação histórica única de políticas educacionais coloniais americanas e adaptabilidade cultural filipina. Quando os Estados Unidos estabeleceram escolas públicas em todas as Filipinas, no início dos anos 1900, eles criaram um sistema educacional que produziu gerações de cidadãos bilíngues e trilíngues que podiam navegar tanto oportunidades locais quanto internacionais. Mas aqui está o que torna o inglês filipino verdadeiramente notável. Não é apenas inglês de livro didático aprendido em salas de aula. É inglês vivo,
respirando, culturalmente integrado que se mistura perfeitamente com línguas locais para criar um estilo de comunicação que é tanto globalmente acessível quanto distintamente filipino. Caminhe por qualquer grande cidade filipina e você ouvirá conversas que alternam sem esforço entre inglês, tagalo e dialetos regionais dentro da mesma frase. Esta flexibilidade linguística tornou as Filipinas a capital mundial dos call centers. Quando você liga para o atendimento ao cliente de empresas americanas, há uma alta probabilidade de que você esteja falando com alguém em Manila, Cebu ou Davao. Agentes de call center filipinos não apenas falam inglês, eles entendem referências culturais americanas, humor e estilos de comunicação bem o suficiente para fornecer atendimento ao cliente que muitas vezes excede o que os clientes recebem de fornecedores domésticos. A indústria de Business Process Outsourcing nas Filipinas gera mais de 26 bilhões de dólares anualmente, empregando mais de 1,3 milhões de pessoas. Esta história de sucesso econômico é construída inteiramente sobre a base da proficiência em inglês, combinada com adaptabilidade cultural e forte ética de trabalho. Universidades em todas as Filipinas conduzem palestras em inglês. Escolas de medicina, programas de engenharia e escolas de negócios produzem graduados que podem competir imediatamente em mercados globais sem barreiras linguísticas. Enfermeiras filipinas trabalham em hospitais da Califórnia à Arábia Saudita. Engenheiros filipinos projetam edifícios de Dubai a Toronto. Professores filipinos educam crianças de escolas internacionais em Singapura a comunidades rurais nos Estados Unidos. No entanto, este alcance linguístico global também possibilitou a criação de algo unicamente filipino, que você não encontrará em nenhum outro lugar da Terra. Uma inovação de transporte que transforma necessidade em arte. O 11º fato te apresenta a um veículo que não deveria existir de acordo com qualquer manual de engenharia, mas que se tornou o coração do transporte filipino por mais de 70 anos. Conheça o Jeepney, uma obra de arte rolante que transforma jipes, militares americanos excedentes da Segunda Guerra Mundial, no sistema de transporte público mais colorido, mais personalizado e mais amado do planeta. Mas chamar um Jeepney apenas de transporte é como chamar a Capela Sistina apenas de um teto. Cada Jeepney é uma obra-prima móvel, pintada à mão com desenhos que variam de iconografia religiosa a referências à cultura pop, a retratos de Bembondo, família. Cores neon se chocam e se misturam em combinações que fariam um arco-íris sentir inveja. Ornamentos cromados capturam a luz do sol e a jogam de volta em exibições deslumbrantes que transformam engarrafamentos em exposições de arte improvisadas. A indústria do Jeepney emprega centenas de milhares de filipinos, desde os motoristas que navegam pelas ruas caóticas de Manila com habilidade sobrenatural até os artistas que transformam metal nu em galerias rolantes. Em fábricas por todo o país, artesãos constroem estes veículos à mão, soldando armações, instalando motores e criando arranjos de assentos que, de alguma forma, acomodam 20 pessoas em um espaço projetado para 8. Andar em um jeepney revela a dinâmica social filipina em sua forma mais pura. Passageiros automaticamente passam o dinheiro da passagem para frente para o motorista através de uma corrente de estranhos, confiando em completos estranhos com seu dinheiro em um sistema que funciona milhões de vezes todos os dias, sem El no coração pulsante das Filipinas. A vida encontra caminhos surpreendentes, tecendo a resiliência em cada esquina. Prepare-se para uma jornada que desafia expectativas e celebra a alma vibrante de um povo. Em vez de simplesmente enumerar fatos, vamos mergulhar em histórias que revelam a essência da cultura filipina, onde a alegria e a necessidade se encontram em uma dança inesquecível. Imagine um sistema de transporte público onde a formalidade dá lugar à intuição.
Nas ruas movimentadas de Manila, os jeepneys reinam, verdadeiras obras de arte sobre rodas. Não espere pontos de ônibus definidos ou horários fixos. Quando um passageiro precisa descer, basta sinalizar. E o motorista, para onde for mais conveniente, um sistema orgânico que desafia qualquer GPS. A perícia dos motoristas de jeepney é lendária. Eles conhecem cada rua, cada viela, cada atalho de seus bairros como a palma da mão. Desviam de inundações, contornam construções e driblam obstáculos com uma precisão que impressionaria qualquer algoritmo. Observá-los em ação durante o rush hour é como assistir a um balé complexo, onde centenas de participantes se movem em perfeita harmonia, evitando colisões por um triz. Mas o jeepney representa muito mais do que eficiência no transporte. Ele personifica a criatividade filipina, a capacidade de transformar o estrangeiro em algo genuinamente seu. Os jipes militares americanos, outrora símbolos de guerra, foram reinventados como ícones de paz, comunidade e expressão artística. Cada jeepney é único, adornado com cores vibrantes, pinturas exuberantes e acessórios extravagantes, refletindo a personalidade de seu proprietário. A habilidade filipina de transformação transcende os veículos e se manifesta em um fenômeno cultural que conquistou o mundo de maneiras inimagináveis: o karaokê. A 10ª curiosidade revela como as Filipinas, sem querer, criaram uma das formas de entretenimento mais amadas do planeta, a ponto de se tornarem obcecadas por ela. A cultura do karaokê molda desde reuniões de negócios até encontros familiares e campanhas políticas. O karaokê não nasceu nas Filipinas, mas os filipinos o aperfeiçoaram. Enquanto o Japão criou a primeira máquina de karaokê, as Filipinas transformaram o karaokê de uma novidade em uma instituição cultural tão poderosa que influencia hierarquias sociais, relações comerciais e até mesmo relacionamentos românticos. Entre em qualquer lar filipino e encontrará um equipamento de karaokê, com importância comparável à geladeira e à televisão. Festas de família sem karaokê são consideradas incompletas. Aniversários, casamentos, festas de Natal do escritório e até mesmo jantares casuais de terça-feira à noite podem se transformar espontaneamente em competições de karaokê que duram até o amanhecer. A cultura filipina do karaokê tem suas próprias regras não escritas e protocolos sociais. Certas músicas pertencem a certas gerações. My Way, de Frank Sinatra, alcançou status lendário, cantada com tanta frequência em sessões de karaokê que se tornou um hino nacional não oficial. Tentar cantar a música de assinatura de outra pessoa sem permissão pode causar tensão social genuína. O impacto econômico do karaokê nas Filipinas atinge bilhões de pesos anualmente. Os bares de karaokê empregam milhares de recepcionistas, DJs e técnicos de som. Os sistemas de karaokê domésticos representam grandes compras domésticas. Competições profissionais de karaokê oferecem prêmios em dinheiro que podem mudar a situação econômica de famílias inteiras. Mas a cultura filipina do karaokê revela algo mais profundo sobre o caráter nacional. É uma sociedade que valoriza a performance, a confiança e a expressão emocional através da música. Ver um adolescente filipino tímido se transformar em um artista confiante no momento em que pega um microfone revela o poder do karaokê para desbloquear aspectos ocultos da personalidade. O fenômeno se espalhou globalmente através das comunidades da diáspora filipina. Trabalhadores filipinos em Dubai, enfermeiras em Londres e famílias na Califórnia mantêm suas conexões culturais através de sessões de karaokê que preenchem distâncias geográficas e preservam tradições culturais através de gerações. Mas as noites de karaokê são apenas o começo das tradições comunitárias filipinas. E o que você está prestes a descobrir sobre como os filipinos abordam a comida desafiará todas as suposições que você tem sobre a etiqueta à mesa. A 9ª curiosidade apresenta o Kamayan, uma tradição gastronômica tão primal e tão profunda
que transforma a alimentação de uma necessidade em uma experiência espiritual. Kamayan significa literalmente com a mão, em tagalo, e representa a experiência gastronômica comunitária filipina definitiva, onde os utensílios são abandonados em favor da conexão direta entre comida, mãos e alma. Imagine uma longa mesa coberta inteiramente com folhas de bananeira frescas, que servem tanto de pratos quanto de toalhas de mesa. Arroz branco fumegante forma a base, criando uma paisagem de carboidratos que se estende de uma ponta da mesa à outra. Peixe grelhado dourado, adobo de porco perfeitamente temperado, vegetais frescos e frutas tropicais criam um banquete que apela a todos os sentidos simultaneamente. Mas Kamayan é mais do que apenas comer com as mãos. É uma filosofia gastronômica que exige que os participantes diminuam o ritmo, se concentrem completamente na refeição e se envolvam com a comida em seu estado mais natural. Usar as mãos para comer conecta você fisicamente com sua nutrição de maneiras que os utensílios não podem replicar. O arroz absorve os sabores de seus dedos, enquanto seus dedos aprendem a temperatura e a textura exata de cada ingrediente. O aspecto comunitário do jantar Kamayan quebra as barreiras sociais, de maneiras notáveis. Executivos corporativos sentam-se ao lado de trabalhadores da construção civil, compartilhando comida da mesma superfície de folha de bananeira. Políticos comem ao lado de vendedores ambulantes, suas mãos igualmente sujas, sua fome igualmente satisfeita. Kamayan força a igualdade porque todos participam do mesmo ato primal de nutrição. As refeições tradicionais de Kamayan exigem técnicas específicas que os filipinos aprendem desde a infância, como moldar o arroz na bola perfeita, do tamanho de uma mordida, como debulhar peixes sem fazer bagunça, como equilibrar sabores picantes e suaves em uma única mão cheia. Essas habilidades representam o conhecimento cultural transmitido através de gerações, conectando os filipinos modernos com seus ancestrais pré-coloniais. A prática experimentou um renascimento em restaurantes filipinos contemporâneos, em todo o mundo. Estabelecimentos sofisticados em Los Angeles, Nova York e Londres agora oferecem experiências Kamayan que podem custar mais de $100 por pessoa, transformando o que antes era jantar camponês em entretenimento de luxo. Mas enquanto algumas tradições gastronômicas filipinas celebram a abundância e a comunidade, outras revelam a criatividade de partir o coração que emerge quando a sobrevivência exige inovação das fontes mais improváveis. A oitava curiosidade confronta uma realidade tão desafiadora que mudará fundamentalmente a forma como você pensa sobre segurança alimentar e resiliência humana. Nas áreas mais pobres de Manila, milhares de famílias sobrevivem com pagpag, que literalmente se traduz em sacudir a poeira. Esta é a comida recuperada do lixo, limpa e transformada em refeições que mantêm comunidades inteiras vivas. Antes de reagir com horror ou nojo, entenda que pagpag representa um dos sistemas de sobrevivência mais complexos já documentados. As famílias que coletam e preparam pagpag não estão simplesmente comendo lixo. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas para identificar alimentos aproveitáveis, limpá-los adequadamente e combinar ingredientes para criar refeições nutritivas que podem alimentar famílias por dias. A economia pagpag opera com suas próprias cadeias de suprimentos, padrões de qualidade e redes de distribuição. Os coletores desenvolvem relacionamentos com restaurantes e estabelecimentos de fast food específicos, cronometrando suas visitas para maximizar a qualidade dos alimentos descartados. Eles vasculham o lixo com olhos experientes, identificando pedaços de frango que podem ser limpos e cozidos novamente, arroz que pode ser lavado e reutilizado, vegetais que retêm valor nutricional apesar de serem descartados. As mulheres que preparam refeições pagpag demonstram habilidades culinárias
que impressionariam chefes profissionais. Eles sabem exatamente quanto tempo ferver o frango recuperado para garantir a segurança. Eles entendem quais especiarias e métodos de cozimento podem transformar ingredientes questionáveis em refeições palatáveis. Eles criam horários de alimentação que garantem que as crianças recebam nutrição adequada, apesar das limitações de recursos. O fenômeno Pag-Pag expõe problemas maciços de desperdício de alimentos na sociedade filipina urbana, ao mesmo tempo em que mostra a adaptabilidade humana em sua forma mais bruta. Restaurantes jogam fora toneladas de comida comestível diariamente, enquanto famílias, a metros de distância, lutam para encontrar sua próxima refeição. No entanto, em vez de se render ao desespero, essas comunidades criaram sistemas que preenchem a lacuna entre desperdício e necessidade. Cineastas documentaristas e assistentes sociais que estudam as comunidades Pag-Pag relatam consistentemente estarem maravilhados com a resiliência, criatividade e dignidade das famílias que transformaram os descartes da sociedade em estratégias de sobrevivência. Crianças que crescem em famílias Pag-Pag geralmente têm bom desempenho na escola, buscam educação e eventualmente tiram suas famílias da pobreza, através da determinação que foi forjada no cadinho da extrema necessidade. Falando em realidades econômicas que desafiam a lógica, prepare-se para um fenômeno de preços tão bizarro que faz com que bens de luxo pareçam acessíveis em comparação. A sétima curiosidade revela um paradoxo econômico que faz das Filipinas um dos países mais caros do mundo para um item que a maioria das pessoas considera transporte básico. Os carros nas Filipinas custam mais do que casas em muitas províncias, criando um mercado de luxo tão exclusivo que remodelou fundamentalmente a forma como uma nação inteira aborda a mobilidade. Um Toyota Camry, que custa $30 mil nos Estados Unidos, pode facilmente custar $60 mil nas Filipinas. Um Honda Civic atinge preços que poderiam comprar propriedades à beira-mar em algumas regiões. Estes não são veículos de luxo ou edições limitadas. Estes são carros familiares padrão com preços além do alcance de 90% da população. A estrutura de preços resulta de impostos de importação que podem atingir 300%, impostos especiais de consumo, impostos sobre o valor acrescentado e margens de revendedores que se empilham uns sobre os outros como uma pirâmide de impossibilidade financeira. O governo projetou esses impostos para proteger a montagem automotiva local, mas o resultado é um sistema de transporte onde a posse de carros se torna um símbolo de riqueza extrema, em vez de conquista da classe média. Essa realidade de preços criou adaptações culturais fascinantes. As famílias filipinas reúnem recursos através de várias gerações para comprar um único veículo que atende tias, tios, primos e avós. As cerimônias de posse de carros se tornam celebrações familiares comparáveis a festas de formatura ou recepções de casamento. A indústria de motocicletas explodiu à medida que os filipinos buscam soluções de transporte alternativas. Ruas que estariam cheias de carros em outros países fervilham de motocicletas, triciclos e modificações criativas de motocicletas, que podem transportar famílias inteiras mais carga. As motocicletas Habal-Habal, em áreas rurais, transportam até 10 passageiros mais gado, criando soluções de transporte que priorizam a função sobre os regulamentos de segurança. Curiosamente, o alto custo dos carros tornou os filipinos incrivelmente habilidosos na manutenção de veículos. Mecânicos que podem manter veículos de 20 anos funcionando sem problemas se tornam heróis da comunidade. As famílias tratam a manutenção de carros com devoção religiosa porque os custos de substituição são simplesmente impossíveis para a maioria das famílias. Mas mesmo em um país onde os carros custam fortunas, os filipinos empreendedores descobriram oportunidades de renda nos lugares mais inesperados, incluindo um emprego que transforma os desafios da saúde pública em emprego legítimo.
A sexta curiosidade apresenta uma das profissões mais incomuns do mundo, onde a dedicação à saúde pública encontra o espírito empreendedor de maneiras que nunca ocorreriam à maioria das pessoas. Conheça os caçadores de mosquitos profissionais. Das Filipinas, indivíduos que transformaram o controle de pragas em carreiras legítimas, contribuindo para os esforços nacionais de prevenção da dengue. As unidades do governo local em todas as Filipinas pagam aos residentes para caçar e matar mosquitos, oferecendo recompensas que podem variar de um peso por mosquito a pagamentos maiores para espécies específicas. Estes não são esforços casuais de controle de pragas. Os caçadores de mosquitos profissionais desenvolvem técnicas que impressionariam os entomologistas, usando armadilhas, estratégias de tempo e habilidades de identificação que exigem experiência genuína. Os caçadores de mosquitos mais bem-sucedidos podem ganhar milhares de pesos mensalmente, transformando o que começou como uma iniciativa de saúde pública em fluxos de renda viáveis para residentes desempregados. Eles aprendem a identificar os mosquitos Aedes aegypti, a espécie responsável pela transmissão da dengue, distinguindo-os de variedades inofensivas através do tamanho, padrões de cor e características comportamentais. A dengue afeta centenas de milhares de filipinos anualmente, tornando o controle de mosquitos uma questão de segurança nacional em vez de simples conveniência. Quando os governos locais oferecem pagamento pela eliminação de mosquitos, eles estão investindo na saúde da comunidade, proporcionando oportunidades de renda para residentes que, de outra forma, poderiam não ter opções de emprego. A caça ao mosquito requer a compreensão do comportamento dos insetos, padrões climáticos e ciclos de reprodução. Caçadores profissionais sabem que certos horários do dia oferecem melhores oportunidades de caça. Eles entendem quais áreas da casa atraem mosquitos e quais métodos provam ser mais eficazes para capturá-los vivos para verificação governamental. As comunidades organizam competições de caça ao mosquito com prêmios que podem chegar a dezenas de milhares de pesos. Bairros inteiros participam de esforços coletivos de caça, transformando o controle de pragas em atividades sociais que fortalecem os laços comunitários, melhorando os resultados de saúde pública. Mas a caça ao mosquito representa apenas um exemplo da criatividade filipina em transformar desafios em oportunidades. E o que você está prestes a descobrir sobre romance nas Filipinas fará você reconsiderar tudo o que pensava que sabia sobre planejamento de casamento. A quinta curiosidade mostra um evento tão massivo que requer coordenação governamental e estabelece recordes mundiais, demonstrando as abordagens filipinas ao amor, compromisso e celebração comunitária. As Filipinas hospedam regularmente os maiores casamentos coletivos do mundo, cerimônias onde milhares de casais se casam simultaneamente em eventos que transformam cidades inteiras em locais de casamento. O maior casamento em massa da história, Filipina uniu 25 mil casais em uma única cerimônia no Quezon Memorial Circle, em Manila. Imagine a logística necessária para coordenar 25 mil vestidos de noiva, 25 mil ternos, 50 mil alianças de casamento e 50 mil certidões de casamento processadas simultaneamente. O evento exigiu centenas de juízes, milhares de voluntários e meses de planejamento que rivalizaram com a organização dos Jogos Olímpicos. Esses casamentos em massa não são truques de publicidade ou propaganda governamental. Eles representam soluções genuínas para problemas práticos enfrentados por casais filipinos. Os custos tradicionais do casamento podem exceder os salários anuais médios, tornando o casamento financeiramente impossível para muitas famílias. Casamentos em massa fornecem cerimônias gratuitas, documentação gratuita e celebração gratuita para casais que, de outra forma, nunca poderiam pagar o casamento legal. O impacto emocional dos casamentos em massa cria experiências inesquecíveis para os participantes. Casais
que pensaram que nunca poderiam pagar cerimônias de casamento se tornam parte de eventos históricos cobertos pela mídia internacional. Suas fotos de casamento incluem não apenas suas famílias, mas milhares de outros casais compartilhando o mesmo momento especial. E, assim como a cultura celebra a união e a resiliência, ela também encontra alegria nas pequenas coisas, como a possibilidade de apoiar criadores de conteúdo através do Valeu Demais no YouTube, uma forma singela de demonstrar apreço e contribuir para a continuidade de projetos que inspiram e informam. Que a jornada pelas Filipinas inspire a valorizar a beleza na simplicidade e a força na comunidade. Imagine um casamento coletivo, uma celebração grandiosa onde dezenas de casais unem seus destinos em um único e emocionante instante. É um espetáculo de amor e união. Mas prepare-se, pois o que vamos descobrir sobre as Filipinas vai muito além da beleza dos casamentos em massa. As cerimônias de matrimônio comunitárias refletem a habilidade filipina de organização em sua máxima potência. Uma legião de voluntários se mobiliza para coordenar o transporte de milhares de participantes. Empresas de buffet preparam banquetes dignos de estádios lotados. Técnicos de som garantem que cada noivo e noiva possa ouvir seus votos, mesmo competindo com um mar de vozes sussurrando promessas simultaneamente. Os casamentos coletivos, promovidos por autoridades governamentais, são uma forma de abordar questões sociais como as uniões estáveis sem proteção legal, os desafios enfrentados por crianças nascidas fora do casamento em relação à documentação, e casais idosos que viveram juntos por décadas sem uma cerimônia formal. Esses eventos oferecem reconhecimento legal e celebram o amor em suas diversas manifestações. Contudo, mesmo a grandiosidade dos casamentos coletivos se torna pequena diante das capacidades humanas extraordinárias que você está prestes a conhecer, habilidades tão notáveis que parecem saídas de um filme de ficção científica e não de um documentário da vida real. A quarta curiosidade nos apresenta ao povo Bajau, nômades do mar cujas habilidades subaquáticas redefiniram o que os cientistas consideravam possível para a fisiologia humana. Esses indivíduos notáveis conseguem prender a respiração por até 13 minutos enquanto mergulham em profundidades que exigiriam equipamentos de mergulho para pessoas comuns, arpoando peixes e coletando conchas em caçadas subaquáticas, que parecem desafiar as limitações biológicas. Os Bajau, também conhecidos como ciganos do mar, vivem nas águas do Mar de Sulu e seus arredores há mais de 1000 anos. Gerações de vida marítima produziram adaptações genéticas que lhes permitem se destacar em ambientes subaquáticos. Seus baços são 50% maiores do que os de humanos médios, armazenando glóbulos vermelhos oxigenados adicionais que estendem suas capacidades de mergulho muito além dos limites humanos normais. Observar os mergulhadores Bajau em ação revela habilidades que beiram o sobrenatural. Eles descem 30 metros ou mais sem equipamentos, navegam pelo terreno subaquático com uma confiança que vem da familiaridade de toda uma vida e emergem com capturas que sustentam famílias inteiras. As crianças aprendem a nadar antes de andar, desenvolvendo uma confiança subaquática que as torna tão confortáveis sob a superfície quanto em terra firme. Mas os Bajau representam mais do que apenas habilidades de mergulho extraordinárias. Eles personificam uma relação completamente diferente com o oceano, que desafia as suposições terrestres sobre a civilização humana. As famílias Bajau vivem em barcos durante toda a vida, indo para a terra apenas para negociar, ou durante tempestades severas. Seus barcos, chamados lepa, servem como lares, transporte e oficinas em comunidades flutuantes que se movem com as correntes e as estações do ano. O estilo de vida tradicional Bajau não inclui nenhum conceito de propriedade da terra, fronteiras nacionais ou endereços permanentes. Eles seguem os padrões de migração dos peixes, os ventos sazonais
e as correntes oceânicas em jornadas nômades que podem cobrir milhares de milhas náuticas anualmente. Suas habilidades de navegação dependem da leitura das estrelas, das correntes e dos padrões de vento, em vez de instrumentos modernos. No entanto, as modernas fronteiras políticas e os esforços de conservação têm restringido cada vez mais os movimentos dos Bajau. Os governos agora exigem documentação e licenças para atividades que as comunidades Bajau praticam livremente há séculos. Áreas marinhas protegidas proíbem a pesca em águas onde as famílias Bajau caçam há gerações. Os desafios enfrentados por comunidades tradicionais, como os Bajau, refletem tensões mais amplas em todas as Filipinas. Mas o que você está prestes a descobrir sobre os tesouros naturais desta nação fará com que você entenda por que os esforços de preservação são tão importantes. Se você chegou até aqui em nossa jornada pelas Filipinas, está experimentando exatamente o que eu esperava compartilhar. Estas não são apenas curiosidades de viagem. São janelas para uma cultura que se recusa a ser comum. Mas aqui está a questão sobre apoiar conteúdo como este. Criar estes documentários culturais profundos requer pesquisa, verificação de fatos e tempo de narração incríveis. Se este vídeo abriu seus olhos para algo novo sobre as Filipinas, considere deixar um valeu demais para nos ajudar a continuar trazendo estas histórias e revelações incríveis. Sua ajuda financeira permite que este canal vá mais longe, investigue mais profundamente e descubra mais verdades ocultas sobre as culturas mais fascinantes do nosso mundo. A terceira curiosidade revela por que as Filipinas atraem mais de 8 milhões de visitantes anualmente para destinos que parecem ter sido projetados por alguém com uma imaginação ilimitada e um amor pelo impossível. Esta nação contém maravilhas naturais tão diversas e espetaculares que escolher onde visitar se torna uma decisão quase esmagadora entre paraísos concorrentes. Palawan se estende pelo oeste das Filipinas como um dedo apontando para o infinito, contendo rios subterrâneos que fluem através de cavernas do tamanho de catedrais iluminadas por formações que levaram milhões de anos para se criar. O rio subterrâneo de Puerto Princesa serpenteia através de uma escuridão tão completa que os passeios guiados parecem jornadas pelas artérias escondidas da terra, passando por formações calcárias que brilham como cachoeiras congeladas. No brilho das luzes de LED, Boracay oferece praias tão perfeitas que parecem artificiais, com areia tão fina que range sob seus pés, e água tão clara que você pode contar conchas a 6 metros de profundidade. No entanto, Boracay representa apenas uma de mais de 7.000 ilhas, cada uma oferecendo sua própria versão da perfeição tropical. Os terraços de arroz de Banaué escalam as encostas das montanhas em padrões geométricos tão precisos que ganharam reconhecimento como a 8ª maravilha do mundo. Construídos há mais de 2.000 anos pelo povo Ifugao, estes terraços demonstram uma engenharia agrícola, que os agricultores modernos ainda estudam em busca de técnicas que maximizem a produção, preservando a integridade do solo em terrenos íngremes. A ilha de Siargao se tornou uma meca do surf que atrai surfistas de todo o mundo, oferecendo ondas que variam de amigáveis para iniciantes a desafios exclusivos para especialistas que podem humilhar os surfistas mais experientes. Mas o apelo de Siargao se estende além do surf, incluindo lagoas escondidas dentro de manguezais, piscinas rochosas que servem como piscinas de borda infinita naturais, e vilarejos de pescadores onde o tempo parece se mover no ritmo das marés. Oceânicas, as colinas de chocolate de Bohol apresentam uma paisagem tão incomum que parece obra de alguma civilização antiga com um gosto pela geometria perfeita. Mais de 1.000 colinas se elevam de planícies planas em formatos de cone uniformes que ficam marrons durante a estação seca, criando a aparência de chocolate que lhes dá o nome. Estar entre as colinas de chocolate
É como visitar um planeta alienígena, onde as leis naturais operam de acordo com princípios diferentes. No entanto, sob esta beleza natural, reside um fenômeno cultural tão intenso e controverso que desafia todas as suposições sobre devoção religiosa e resistência humana. A segunda curiosidade confronta práticas tão extremas que o forçam a reconsiderar os limites entre fé e fanatismo. Durante a Semana Santa nas Filipinas, os festivais religiosos incluem crucificações reais, onde voluntários permitem que sejam pregados em cruzes, em demonstrações de fé que atraem atenção internacional e debate teológico. Na província de Pampanga, as cerimônias da Sexta-feira Santa apresentam dezenas de participantes que se oferecem para experimentar a crucificação o mais próximo possível do sofrimento de Cristo. Estas não são representações simbólicas ou apresentações teatrais. Voluntários têm pregos de 15 centímetros enfiados em suas mãos e pés, permanecendo suspensos em cruzes por períodos que podem durar horas, enquanto milhares de espectadores oram, fotografam e testemunham a devoção levada ao seu extremo final. Os participantes, conhecidos como Cristos, muitas vezes fazem estes sacrifícios para cumprir promessas feitas durante tempos de crise, para expiar pecados percebidos ou para demonstrar gratidão por orações atendidas. Alguns repetem a experiência anualmente, desenvolvendo calos onde os pregos penetram em sua carne e construindo tolerância para a dor que incapacitaria pessoas comuns. Equipes médicas ficam de prontidão durante estas crucificações, mas os participantes raramente requerem intervenção. A capacidade do corpo humano de suportar dor extrema quando motivado por uma crença profunda cria situações onde os voluntários permanecem conscientes e alertas ao longo de experiências que normalmente causariam choque ou inconsciência. O festival Ati-Ati-Han apresenta um tipo diferente de intensidade, com participantes cobrindo-se com tinta preta e participando de danças de rua que podem durar dias. O festival homenageia o Santo Ninho enquanto celebra a cultura pré-colonial, através de rituais que misturam imagens católicas com tradições indígenas em combinações que criam uma expressão religiosa filipina única. Estes festivais revelam a profundidade da fé católica filipina, demonstrando como as práticas religiosas se adaptam às tradições culturais locais. O que pode parecer extremo ou inapropriado para estranhos representa uma expressão espiritual, autêntica para comunidades que veem o sofrimento como um caminho para a purificação espiritual. Mas a devoção religiosa extrema é apenas um aspecto da cultura filipina que desafia as expectativas de pessoas de fora, e o que você está prestes a descobrir sobre a cultura alimentar testará todos os limites da alimentação aventureira. A primeira e mais reveladora curiosidade sobre as Filipinas expõe uma paisagem culinária tão diversa que varia de pratos que poderiam ganhar prêmios internacionais a alimentos que desafiam a coragem dos comedores mais aventureiros do mundo. A culinária filipina incorpora os mesmos contrastes que definem tudo sobre esta nação notável. O adobo representa a culinária filipina em sua forma mais perfeita, combinando carne de porco ou frango com vinagre, molho de soja, alho e especiarias, em um método de preparo tão versátil que cada família filipina tem sua própria receita secreta. O processo de cozimento lento cria uma carne macia infundida com sabores que melhoram com os dias, tornando o adobo um prato que tem um gosto melhor como sobras do que como uma refeição fresca. O lechon, um porco inteiro assado preparado para ocasiões especiais, demonstra as abordagens filipinas à celebração que priorizam o compartilhamento comunitário em vez de porções individuais. O preparo do lechon requer habilidades transmitidas através de gerações, desde a seleção do porco perfeito até a manutenção das temperaturas do fogo que garantem uma pele crocante e uma carne suculenta após horas de rotação cuidadosa. O halo-halo, que significa literalmente mistura-mistura,
cria experiências de sobremesa que envolvem todos os sentidos simultaneamente. Gelo raspado, feijões doces, frutas tropicais, sorvete e lèche flan se combinam em copos altos que exigem técnicas de alimentação estratégicas para garantir que cada colherada contenha o equilíbrio perfeito de texturas e temperaturas. Mas a culinária filipina também inclui o balut, talvez o prato mais desafiador do mundo para paladares não filipinos. O balut consiste em embriões de pato parcialmente desenvolvidos, fervidos e comidos na casca, completos com características visíveis que tornam impossível ignorar o que você está consumindo. Para os filipinos, o balut representa uma iguaria que fornece proteínas e nutrientes, demonstrando coragem cultural que separa os moradores locais dos turistas. O preparo e o consumo de balut exigem técnicas específicas que os filipinos aprendem desde a infância, como quebrar a casca para acessar o embrião, quais partes comer primeiro, como equilibrar os sabores com sal, pimenta ou vinagre. Estas habilidades representam o conhecimento cultural que conecta os filipinos modernos com tradições que antecedem a colonização espanhola. No entanto, mesmo os alimentos mais desafiadores empalidecem em comparação com a revelação final sobre a vida nas Filipinas. Uma realidade tão atraente que explica por que um número crescente de estrangeiros está escolhendo chamar esta nação de lar permanentemente. Aqui está a verdade que une tudo o que você descobriu sobre as Filipinas. Este é um país onde seu dinheiro rende tanto que a aposentadoria, viagens ou iniciar um negócio se tornam possíveis de maneiras que nunca funcionariam em países desenvolvidos. O custo de vida nas Filipinas permite que estrangeiros vivam confortavelmente com orçamentos que mal cobririam o aluguel em grandes cidades americanas ou europeias. Um orçamento mensal de $1.500 pode proporcionar um estilo de vida que inclui acomodações à beira-mar, refeições diárias em restaurantes, ajuda doméstica e opções de entretenimento que exigiriam $6.000 ou mais na maioria dos países ocidentais. O aluguel de apartamentos modernos em locais privilegiados custa menos do que visitas a cafeterias em grandes cidades internacionais. Mas o verdadeiro valor não é apenas financeiro. É a qualidade de vida que o dinheiro pode comprar em um país onde as indústrias de serviços se destacam, onde a beleza natural cerca todas as comunidades e onde a riqueza cultural oferece entretenimento diário que o dinheiro não pode comprar em outro lugar. As Filipinas oferecem algo cada vez mais raro em nosso mundo moderno: a possibilidade de viver bem sem uma riqueza enorme, de encontrar comunidade sem sacrificar a individualidade, de experimentar a aventura sem deixar o conforto para trás. Esta é uma nação onde as contradições criam caráter, onde os desafios despertam a criatividade, onde a pobreza e a riqueza coexistem de maneiras que revelam a natureza humana em sua forma mais complexa e mais bela. De caçadores de mosquitos a rainhas da beleza, de nômades do mar a viciados em mídias sociais, de ilhas vulcânicas a rios subterrâneos, as Filipinas desafiam todas as tentativas de categorizar ou simplificar sua realidade. Mas é só isso? Que outras histórias e revelações incríveis aguardam a descoberta em culturas ao redor do mundo? O que acontece quando nos aprofundamos na experiência humana em lugares que a maioria dos viajantes nunca realmente entende? Descubra nos próximos vídeos, onde continuamos descobrindo as verdades ocultas que tornam nosso mundo